a oposição? Eu acho que sim, porque já está montado o cerco, né? Falaram que o candidato de oposição tem 60% dos votos, que é absurdo. Eles estão preparando a denúncia da fraude suposta, né? Por isso que o Maduro falou, o sistema eleitoral venezuelano, ele é o mais seguro do que qualquer outro país, tem 16 formas de auditoria e tal. E aí criticou o Brasil, né? Aí o pessoal não gostou porque ele falou das urnas e o Papa brasileiro, que é o Alexandre de Moraes, decretou que as urnas brasileiras são sagradas, então não fala nada. Mas eu acho que sim, acho que o pessoal vai denunciar o Maduro. Eles têm uma conduta ruim com o Maduro. A tarefa no Brasil da esquerda é apoiar, né, o Maduro contra o imperialismo. Mas o Maduro faz tal e tal coisa. Não sei exatamente o que o pessoal critica nele, qual é a crítica exata, mas entre o Maduro e os papagaios do imperialismo norte-americano, essa Maria Corina, sei lá qual é o nome dela, isso é um papagaio do imperialismo, todo mundo sabe disso. É uma pessoa que foi comprada pelos Estados Unidos para fazer oposição ao Maduro. Você vai apoiar esse tipo de gente? Que tipo de política é essa? Inclusive, o negócio da Kamala Harris, ele denuncia o seguinte, que alguns por ingenuidade, outros porque é uma tendência ideológica, eles estão alinhados com o imperialismo. Como pode alguém que é contra o que está acontecendo na Palestina apoiar o Partido Democrata? Como pode? De duas, ou não apoia mesmo o Partido Democrata, são uma fachada, ou que é bem mais provável, não apoia a Palestina. Considera que é secundário. Bom, vamos sacrificar os palestinos porque está em jogo a democracia no mundo. Na Venezuela está se mostrando a mesma coisa. Eu acho que um setor da esquerda está sendo atraído para o imperialismo. Eu vou ler aqui o comentário do Daniel, e eu acho que essa crítica tem que ser levada com seriedade também. Ó. Esquerda pró-imperialista é o cúmulo da ofensa. Discordar dos desaforos do Maduro não é ser pró-imperialista. Maduro está ancorado no interesse da Rússia, quer desestabilizar a região. Então, eu quero te perguntar um pouco assim, quer dizer, qual que é o limite, então, que você vê para a crítica legítima ao governo Maduro, aos erros, etc., e quando essa crítica passa a ser, na sua opinião, uma crítica pró-imperialista? Então, essa crítica que o companheiro está fazendo aqui é uma crítica pró-imperialista. O Maduro não quer... De onde ele tirou que o Maduro quer desestabilizar a região? Depois, ele está ancorado nos interesses russos. Qual é o problema? Ele deveria estar ancorado nos interesses norte-americanos? É uma defesa da política do imperialismo. Portanto, é uma política imperialista. Falar que o Maduro fez desaforo não é verdade, né? Porque quem primeiro sacou a faca foi o Lula, que falou que essa declaração do Maduro sobre o banho de sangue me deixa nervoso e tal. Aí o Maduro respondeu, o que vai fazer? Mas, olha só, o Lula falou uma frase bem importante, ele falou assim, olha, a Venezuela só vai encontrar um caminho de crescimento, de desenvolvimento, etc. e tal, se ela conseguir fazer uma eleição que seja reconhecida por outros países. A abordagem do Lula não é uma abordagem revolucionária, obviamente, é uma abordagem de conciliação com todas as forças, inclusive, né, com os Estados Unidos, para ser bem claro. E aí você pega a Venezuela tem um caminho de mudança radical, etc. Qual é a consequência? Sanções, pobreza, miséria, muita gente saiu da Venezuela, veio para o Brasil, muita gente que poderia eventualmente votar na esquerda acabou sendo empurrada para a direita ou até para a extrema-direita porque a escassez econômica é muito forte por lá também. Essa colocação do Lula não é uma colocação razoável de que a Venezuela poderia eventualmente buscar um caminho de maior pragmatismo nas suas relações? E, aliás, só um detalhe, acho que até o Maduro tentou, né? O Maduro tentou reabrir um diálogo com os Estados Unidos para permitir, inclusive permitiu que empresas internacionais explorassem poços de petróleo na Venezuela, mas quando chega a eleição, né, eles querem o Maduro fora, né? Essa
Eles querem o chavismo fora. Eu acho que a colocação do Lula, ela seria razoável. É isso que você falou. Eu não atribuo ao Lula nenhuma intenção negativa contra a Venezuela, muito pelo contrário. Ele sempre defendeu a Venezuela. Mas eu acho que essa colocação do Lula ela é baseada numa ficção, que é que existe margem de acordo entre o regime chavista e o imperialismo. O que quer que seja que o chavismo faça, eles vão apresentar que a eleição é ilegítima. Já tentaram com o negócio da inscrição dessa Maria Corina Machado. Né? O governo venezuelano deu uma explicação. Eles fizeram todo um carnaval para dizer que ela foi impedida, papapá. Agora estão falando que o candidato de oposição vai ganhar a eleição. Quer dizer, se ganhar o Maduro, como é o mais provável, vão falar que foi fraude. Quer dizer, eles não querem. Quem não quer acordo é o imperialismo, não é o Maduro. Pelo contrário, eu acho que o Maduro está indo longe na tentativa de fazer um acordo. Só que o acordo que o imperialismo quer é que ele perca a eleição. Então, a colocação do Lula nesse sentido é ruim porque dá a impressão de que abre a possibilidade de que seja o Maduro que não queira o acordo, o que não é verdade. E interessante, quer dizer, eu acho que o imperialismo de fato quer que o Maduro perca a eleição e também sem nenhuma saída honrosa, né? Então, quando o Maduro fala, quer dizer, que pode haver um banho de sangue, que essa direita pode voltar botando para quebrar, provavelmente é o cenário, né? Botando todo mundo na cadeia, aquela coisa toda. Foi isso que ele disse, que é perigoso porque a direita é revanchista. Vai reprimir o povo, porque o povo, na sua maioria, é chavista. Ou pelo menos é a elite chavista, né? O Zé Augusto fala assim, do Sábio Bezerra da Silva ao apoio de Macedo a Maduro. Na correnteza, enchente, Jacaré vira tronco, salve Maduro. O Carlos Rezende está fazendo aqui uma crítica a Janja, o Rafael Cardoso também critica aqui o Boulos, né, que é uma questão que a gente já abordou em outras entrevistas, e eu quero trazer aqui também esse comentário do Júlio Beraldi. Rui, Maduro é apoiado pela Igreja Universal. Tem Igreja Universal na Venezuela, Rui? Eu não sei, viu? Acho que sim. Acho que tem, sim. E pode ser que ele seja apoiado mesmo pela Igreja Universal, mas isso é uma questão de interesses menores. Porque a Igreja Universal não é a mesma coisa que o resto das igrejas evangélicas. O pessoal não entende isso. Isso é uma igreja brasileira. As outras têm a matriz nos Estados Unidos, a maioria. A Assembleia de Deus, a matriz é nos Estados Unidos. Tá, aqui a Cecília está dizendo, Lula faz papel de idiota. Em certas situações o silêncio é de ouro, né? Bom, vamos lá. Rui, deixa eu seguir aqui. O cenário mais provável, né? Tudo indica que o Maduro vai vencer a eleição. E a eleição não será reconhecida. Eu te pergunto, como é que fica a relação Brasil e Estados Unidos depois dessas escaramuças? Como é que você acha que o Celso Amorim, Mauro Vieira, o Lula vão encontrar uma saída? O Celso Amorim viajou para a Venezuela, né? Isso. Eu acho que aparentemente, né? Esse Ministério das Relações Exteriores brasileiro é muito suspeito. Mas aparentemente, conhecendo o Celso Amorim, eu acho que a intenção dele é falar, não, a eleição foi normal, tá? Não aconteceu nada demais. Eu não acho que o Lula é contra o Maduro, nada. Acho que foi ele deu uma pisada fora nesse negócio. Então, vamos ver, né? O Brasil... Tem gente desconfiando que foi até um jogo ensaiado, viu? Que o Lula teria feito umas críticas e tal, depois o Maduro vai lá, ganha, o Celso Amorim valida, e o Lula falou, ele ganhou, pô. Ele vai falar isso, mas eu acho. Então, e aí volta tudo ao normal. Mas nós precisamos ver qual vai ser a intensidade da campanha contra o Maduro depois que ele ganhar a eleição, né? Vai ter o Boric, né? Parece uma denúncia que um cara pegou uma urna não sei aonde e tal, começa essas coisas que a gente conhece muito bem, né? Já passou por isso no Brasil inúmeras vezes. O imperialismo não quer o Maduro no governo de jeito nenhum. Aqui interessante, deixa eu ler o comentário aqui a Cecília está criticando o presidente Lula pelas declarações. Quebra-Muro diz assim, não há como se ter uma avaliação crítica séria sobre o governo Maduro, pois o governo desde o nascedouro sofre bloqueio econômico dos Estados Unidos.
ninguém tem moral para criticá-lo sob essas condições. Governo sob sanção é totalmente diferente, né? É como do Cuba, e do Irã também, os três estão sob sanção. Exatamente, o chamado eixo do mal, né? A Sheila fala assim, algumas colocações do Rui são parecidas com as do Mascaro. Valeria uma conversa conjunta, eu não perderia por nada. Aliás, eu vou falar hoje às 4 horas com Alisson Mascaro, Rui, e a gente propôs um tema que é o socialismo ou barbárie. Por quê? Porque depois daquela cena em que a civilização foi aplaudida de pé pelo Congresso americano pedindo dinheiro para fazer a Terceira Guerra Mundial, começando pelo Irã, a gente fala, porra, isso aí é a civilização ou é a barbárie que já está instalada, né? O capitalismo é a barbárie, Rui? O capitalismo é a barbárie. O mundo já está com meio corpo, né, dentro da barbárie. Veja a situação social do planeta, né? São bilhões de pessoas sofrendo as piores situações de miséria, né? E tudo isso pelos interesses dos grandes monopólios, das grandes corporações internacionais. E se deixar, eles vão levar o mundo para uma guerra. Eles já promovem guerra por tudo quanto é lado. O mundo não tem um dia sem guerra, acho que já faz uns 40, 50 anos, mais ou menos. Eles vão levar isso aí para uma guerra de grandes proporções, vão matar muita gente. E, diferentemente da Segunda Guerra Mundial, não vão ser milhões. Vão ser bilhões que vão morrer. Aí realmente aí é o fim do mundo, né? O muchacho está falando, Rui, por que você não confia nas urnas? Cansei de acompanhar a somatória de boletins afixados ao final da votação nas sessões eleitorais e batem 100% com os dados consolidados do TRE e TSE. Eu não confio em nada que eu não tenha controle. Bom, mas então você não confia em nada. Eu não confio em muita coisa mesmo, que muita gente confia cegamente. Eu acho que no mundo que nós vivemos é importante que você seja muito desconfiado.